Vamos começar então, né, gente? A Débora entrando aqui. Boa noite, Débora, tudo bem? Pessoal, então hoje, dia 27/5, né? Vamos começar mais uma aula nossa de Física 1. O estudo de hoje, então, a gente vai falar um pouquinho a respeito de movimento uniformemente variado, tá? Na aula passada, a gente falou somente de movimento uniforme. E aí a gente viu as equações do movimento, e da mesma forma que a gente tinha, né, deixa eu só modificar aqui, tá? O que nós temos? Lembram lá que a gente tinha algumas condições, né, quando a gente fala de movimento uniforme, né, eu só tenho aqui MU, por exemplo, tá? Nós temos algumas condições específicas para o movimento uniforme. Quais são as condições específicas do movimento uniforme? Toda vez que eu tenho um MU, né, um movimento uniforme normal, tá? O que acontece, ó? Eu sei que a velocidade tem que ser uma constante, né? Por quê? Porque o móvel percorre espaços iguais em tempos iguais, e se a velocidade é constante, então o agente causador da variação da velocidade, que é a minha aceleração, vai ser zero, tá? Obviamente que se essa velocidade é constante, ela tem que ser, além de ser constante, essa velocidade tem que ser diferente de zero, né? Ela não pode ser zero, porque se for zero, caracteriza o quê? Que o meu móvel está em repouso, tá? Então, essas são algumas condições específicas quando a gente fala aí do movimento uniforme, tá? Que a gente viu na aula passada. Boa noite, Gabriel, tudo bem? Boa noite, prof. Tudo certo? Tudo tranquilo também. Então, vamos lá. Essas condições nossas aqui, que a gente viu na aula passada, me dava o quê? Me dava a função horária da posição do movimento uniforme, né? Que eu tinha lá S, que é a posição final, igual à posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo, né? E o que a gente tinha? Que toda vez que eu precisava determinar a função da velocidade, né, se nós pensarmos nas condições de movimento, toda vez que nós precisamos derivar essa velocidade, a velocidade é a derivada do espaço em relação ao tempo, né? Então, se eu fizer a derivada dessa velocidade, da função do espaço, né, eu vou ter, em consequência disso, a minha velocidade, tá? O que mais que a gente viu na aula passada? Que toda vez... Pessoal, vocês estão vendo alguma coisa na tela ou não? Eu tô vendo a folha, prof. Eu tô. Então, normal? Débora, deve ser algum problema aí, então. Veja lá, tente sair e entrar de novo. Que daí eu espero um pouquinho. Deixa eu até mudar aqui a configuração para ficar maior os pixels. Deixa eu pôr na resolução máxima aqui. Deixa aí. Deu certo, Débora? Ah, beleza, então. Ok. 4K. Tá longe do 4K ainda, né, gente? Mas vamos lá. Então, vejam, ó, essas são as condições do movimento uniforme que a gente tinha na aula passada, então. A velocidade constante, né, sempre de característica e diferente de zero. A aceleração vai ser igual a zero, porque a aceleração é sempre um agente causador dessa velocidade. E a minha equação do movimento uniforme, então, que me dava a posição em relação a um determinado tempo, né? E toda vez que a gente fizesse a derivada dessa posição, nós tínhamos a velocidade. E a gente tinha alguns gráficos, né, específicos do movimento uniforme, que era me dado, por exemplo, S por T, né? Se nós tivéssemos o espaço em relação ao tempo, o meu gráfico da velocidade ia ser uma função crescente, né? Se o meu movimento era progressivo, tá? Porque conforme o tempo vai passando aqui, né? Se nós considerarmos o tempo, o espaço vai aumentando, né? Então, esse aqui era um movimento uniforme progressivo, tá? Se nós tivermos um retrógrado, né? Que é quando eu tenho um espaço diferente de zero, então eu vou ter isso aqui, né? Conforme o tempo vai passando, a minha posição vai diminuindo, né? E aí eu vou ter uma troca, por exemplo, de movimento, né? Se ele passar pela origem, por exemplo, aqui,
né? O momento em que ele passa pela origem das posições, então eu posso mudar o sentido aqui do meu movimento, tá? Então eu teria essas condições aqui, tá? Depois eu faço assim, Débora, tá? Eu vou explicar a matéria, e aí depois a gente faz algumas lá das atividades que de repente vocês ficaram com dúvidas na hora que a gente for fazer as listas de hoje, tá? Antes da gente fazer, a gente pode resolver algumas, beleza? E aí nós teríamos um outro gráfico também, né, da aula passada, que podia ser V por T, né? E aí, como a velocidade ela é sempre constante, nesse caso aqui, a minha velocidade pode ser assim, né? No caso do movimento progressivo, que é positiva, e no caso do meu movimento retrógrado, né? Que ela é negativa, tá? Então, aqui seria a origem, né? O momento zero, tá? O tempo zero. E aí, se o meu movimento for progressivo, a velocidade é positiva, e o meu gráfico de S por T vai dar isso aqui, né? Se o meu movimento for retrógrado, a minha velocidade vai ser negativa, né? Então, velocidade negativa significa que o movimento pode ser retrógrado, certo? Então, essas duas condições aqui são específicas do nosso movimento uniforme, tá? E aí, isso que a gente tinha, né? Outra coisa que a gente podia ter lá, que nós vimos em alguns exercícios, que era o encontro desses móveis, né? Quando a gente tivesse um encontro, a gente tinha que a posição do móvel A era igual à posição do móvel B, né? Ou as funções horárias aqui podiam ser um pouco diferentes, né? Dependendo da posição que eu tenho, SA ou SB, eu teria posições de colocação diferentes aí, tá? Que vocês tinham lá as funções do movimento. Hoje, o que a gente vai ver, então? Tá? Se essas aí eram as condições do nosso movimento uniforme, hoje a gente vai ver as condições para o movimento uniformemente variado, tá? Ou movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Quais que são as condições? Praticamente as mesmas, né? Só que o que acontece agora? A minha velocidade, ela não é mais constante. Então, eu tenho uma variação dessa minha velocidade, tá? Se o movimento é retilíneo uniformemente variado, então, agora significa que a minha aceleração vai ser uma constante, tá? E automaticamente, então, essa aceleração tem que ser diferente de zero, tá? Porque agora eu vou ter um causador da variação da velocidade. Quem é que causa a variação de velocidade? A aceleração, tá? Então, sempre que eu tiver aceleração, essa aceleração vai causar a variação da velocidade. No caso de um movimento uniformemente variado, então, uniformemente variado significa o quê? Que esta minha aceleração, então, vai ser constante, tá? E aí, o que a gente diz quando eu tenho uma aceleração constante? A minha aceleração constante vai ser aquilo que a gente tem como aceleração média, né? Ou aceleração instantânea, nesse caso, tá? Então, a aceleração média vai ser quem? A variação da minha velocidade pela variação de tempo, tá? Lembram lá do ensino médio? Era assim que a gente calculava a aceleração, né? Ou seja, o quanto é que varia a velocidade de um móvel. A velocidade de um móvel varia de acordo com o tempo, né? Por causa de quem? Por causa da aceleração. Então, se eu tenho um móvel em aceleração, aceleração constante, né? Uniformemente variado, eu vou pegar a variação da velocidade e dividir pela variação do tempo. Lembrem se eu pegar a minha aceleração média, ó, a variação da velocidade vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial, né? V menos V zero. Por quem? Por T menos T zero, que é a minha variação de tempo, tá? Se eu considerar esse T zero, se eu considerar o T zero como sendo zero, que é o início do meu movimento, e essa aceleração como uma aceleração instantânea, o que eu posso substituir aqui? Eu vou ter a minha aceleração, vai ser V menos V zero, dividido por T, né? Que é o limite do tempo quando ele tende a zero, ou seja, o início do meu movimento. Se eu relacionar isso daqui, ó, vocês vão lembrar de uma formulazinha que a gente viu lá do ensino médio, né? Se nós multiplicarmos isso aqui, ó, vai ficar assim, ó, V menos V zero igual a vezes T, né? Ó, se eu multiplicar isso aqui, fica A vezes T, V menos V zero.
Ou seja, eu vou ter uma função horária da velocidade, ó. A minha velocidade final vai ser igual a quem, ó? Passa para cá positivo, a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo, ó, né? Lembram disso? Isso mesmo, vovó atômica, né? Ó, a função da velocidade é a função da vovó atômica, tá? O que que significa isso, ó? Que essa variação de velocidade, né, essa equação aqui, ó, vai ser a minha função, né? Vou pôr aqui, ó, função horária, tá? Função horária da velocidade, tá? Então, essa função horária da velocidade me determina, né, qual que é a velocidade do móvel em relação a um determinado tempo, tá? Então, eu posso relacionar isso daqui. E lembrem sempre, né, que se nós pegarmos isso daqui no sistema internacional, como é que a gente mede velocidade? Ó? Aceleração, desculpe, é metros por segundo ao quadrado, né? Porque, ó, se nós pegarmos aqui velocidade, que é metros por segundo, e dividirmos por tempo, que é segundo, então eu vou ter metros por segundo ao quadrado, porque vai ficar segundo vezes segundo, né? O que que significa a minha aceleração metros por segundo ao quadrado? O que que significa essa unidade? Significa que a cada segundo que passa, a velocidade aumenta x metros por segundo, tá? Isso significa dizer que o móvel está acelerado, tá? Então, toda vez que eu tiver isso no meu sistema internacional, tá? A minha equação da velocidade, ou a determinação, vai ser metros por segundo ao quadrado, tá? Essa é a minha função horária da velocidade. Lembram que para o movimento uniforme, ó, quando a gente tinha o movimento uniforme, nós só tínhamos uma função horária, que era a função horária da posição, tá? Agora a gente vai ter uma função horária para velocidade também. Mas tem função horária para posição? Tem função horária para posição. Por que que tem função horária para posição? Porque agora a minha posição do móvel também vai variar, tá? Então, se eu fizer a relação da posição, tá, desse móvel, aquela era a relação da função horária, da velocidade. Qual que é a posição? Então, agora, essa minha posição do móvel vai estar relacionada também com a aceleração. Então, o que que a gente tinha antes, ó? Que a posição, para o movimento uniforme, né? Para o movimento uniforme, a gente tinha isso aqui, ó. A posição final era igual à posição inicial, mais a velocidade, né? Vezes o tempo. Isso me dava a função horária do movimento uniforme. Agora, o que que a gente acrescenta aqui? Acrescenta a relação de aceleração, ó, que vai ser isso aqui, tá? Aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2, né? Lembra, no ensino médio, se vocês tiveram isso daqui, ó, essa fórmula do sorvete, né, e essa daqui é a formulazinha da vovó atômica, tá? Ou a gente podia dizer assim, ó, o Senhor sabe ver tudo, né? Ó, o Senhor sabe ver tudo. E aqui, ó, o Satanás sabe ver também, mas meio atrapalhado, tá? Então, a gente pode relacionar essa daqui, né? Tá? Essa função horária aqui, que vai ser daí a minha função, né? Aqui, ó, função horária da posição, tá? Pro movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Então, essa daqui é a formulazinha, né? Esse aqui pode ser o sorvetão, né? Ó, essa daqui é a fórmula do sorvete, certo? Que a gente pode dizer assim, o senhor sabe ver tudo, tá? Ou essa daqui é a fórmula do sorvetão, tá? Que é o Satanás sabe ver também, mas meio, né? Porque é metade, um meio, atrapalhado, tá? A gente pode usar esta equação aqui também, tá? E aí, o que que acontece aqui, ó? Além dessa função horária da posição, a gente tem uma coisa no movimento uniformemente variado, que é a nossa equação de Torricelli, né? Ó, a equação de Torricelli. O que que acontece com a equação de Torricelli? Ela é usada quando a gente não tem tempo, tá? Então, quando a gente não tem tempo, o que que nós podemos fazer? Ó? Se nós não tivermos o tempo, eu tenho que pegar essa velocidade aqui, ó, tá? E eximir o tempo dela,
e pegar a função horária da posição e também tirar o tempo dela. Ou seja, eu posso substituir uma equação dentro da outra, né? Tirar o tempo, ou seja, nessa daqui eu isolo o tempo, por exemplo, aqui, né, que vai ficar isso aqui, ó. Se eu isolar o tempo, ó, vai ficar v menos v0 dividido pela aceleração, né, ó. O tempo vai ficar velocidade final menos velocidade inicial dividido pela aceleração. Então, se eu isolar esse tempo aqui, ó, até vou fazer aqui, eu só vou montar para vocês a equação de Torricelli. Ó. Se eu tiver, tá? Não vou deduzir toda ela, mas só para mostrar para vocês de onde vem. Ó, se eu tenho a função horária da posição, se eu tenho isso aqui, ó, S igual a S0 mais V0t, né? Mais a aceleração, vezes tempo ao quadrado, dividido por 2, tá? E se eu tenho a função da velocidade, que é V igual a V0, mais A vezes T, e aqui eu isolar o T, ó, tá? Se eu isolar o T nisso aqui, ó, eu fico com T igual a V menos V0 dividido pela aceleração, né? Ó, a aceleração está multiplicando, vai passar dividindo, esse V0 passa para cá diminuindo, então vai ficar aqui. Se eu substituir isso daqui, ó, se eu pegar esse T e substituir aqui, quem é que eu vou ter? Ó? S igual a S0 mais V0, né? Vamos pensar assim, ó, vezes o T. Quem que é o T? É V menos V0 sobre A, tá? Mais isso aqui, ó, a aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Quem que é o meu tempo? É V menos V0 dividido por A, isso tudo ao quadrado, tá? Olha, se eu fizer essa substituição, né, ó, se eu fizer essa substituição de pôr o T aqui e o T aqui, ó, né, eu consigo eliminar o tempo da minha fórmula. E aí eu resolvo algebricamente isso daqui, né, eu vou resolver matematicamente tudo isso daqui, e eu vou chegar numa equação aqui, né, que a velocidade final ao quadrado vai ser a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o tempo. Lembram? Isso daqui, o vovó que pegou a vovó, não, o vovô que pegou a vovó mais 2 amigas dela, né? Ou 2 amigas opa, vezes delta S, desculpe, né? Aqui não é vezes o tempo, é vezes delta S, ó. É o vovô que pegou a vovó mais 2 amigas suas, tá? Vovô Então, taradão, hein? é o vovô, esse vovô é poderoso, tá? Ó, só vou substituir aqui, ficou borrado ali, ó. Então, fica assim, né? Quando a gente resolve toda essa equação aqui, tá? Só resolvendo ali algebricamente, eu vou ficar com isso aqui, ó. Velocidade final ao quadrado, a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação do espaço, né? Que é o meu ΔS, ó. Então, quando a gente não tem tempo, a gente utiliza Torricelli, tá? Então, automaticamente, nós temos basicamente 3 equações para o movimento uniformemente variável. A Alisson do céu, tá? Então, vejam ali, ó. Então, o que que é isso daqui, ó? Ah, tá. O Gabriel, gente, ultimamente nós temos que usar só Torricelli, né? Tá todo mundo sem tempo, tá? E o Alisson tá com o vovô dele, tá, se encaixa aqui, O então tá vovô bom, né? dele vai morrer ou de azulzinho ou de emoção. É, viu? Mas, né, pelo menos mora feliz, né? Tá tudo certo. Já que as Logo vovó mais. tem que torcer que as amigas da vovó não sejam tão novinhas, né? Daí o vovô dá conta, senão já era, tá? Então, vejam, ó, esta equação de Torricelli aqui, a gente utiliza toda vez que a gente não tiver tempo. Então, observem o seguinte, claro, isso daqui a gente vê basicamente, né, lá no ensino médio. Então, vejam, ó, nós temos 3 equações, ó. A equação da função horária da posição em relação ao tempo, por isso eu falo função horária, a relação da função horária da velocidade, tá? E a equação de Torricelli, que a gente usa, então, quando a gente não tem o tempo lá no problema, tá? A gente utiliza isso daqui, certo? Essa equação. Quando a gente faz essa função, então, o que que nós podemos saber? Vamos fazer a relação que a gente fez lá na última aula da mesma forma. Quando nós tínhamos a velocidade, né, nós dizíamos que era a derivada da posição
em relação ao tempo, tá? Então, se nós derivássemos a posição em relação ao tempo, a gente obtinha a velocidade. Agora, como é que a gente encontra a aceleração, então? A aceleração vai ser a derivada segunda da posição, tá? Em relação ao tempo. Então, ó, se eu derivar duas vezes a posição em relação ao tempo, tá? Então, é a derivada segunda da posição em relação ao tempo, eu vou ter aceleração. Ou ainda, ó, se eu fizer a primeira derivada, né, ó, se eu pegar isso daqui, pegar o S e fazer a primeira derivada, eu vou ter V. E fizer a segunda, então eu vou ter aceleração. Ou seja, essa minha aceleração também pode ser a derivada primeira da velocidade em relação ao tempo, tá? Então, ó, a derivada da velocidade, a derivada da posição me dá a velocidade. A derivada da velocidade me dá a aceleração, tá? Ou seja, se eu derivar a minha posição duas vezes em relação ao tempo, eu tenho aceleração, tá? Então, essas condições aqui, ó, é que vocês vão precisar utilizar agora, tá? Hoje ainda, nós vamos fazer a derivada bem tranquila aí, tá? Porque a gente só tem derivada em uma dimensão. Eu estou mostrando para vocês os movimentos em apenas uma dimensão, tá? Essa parem de bobeira nesse chat aí, preste atenção. Estão tudo interessado no segredo do vovô do Alisson, né? Tô sabendo, gente. Então, então vejam aqui, ó. Quando eu derivo a primeira vez a posição, eu tenho velocidade. Quando eu derivar a segunda vez a posição, eu tenho aceleração. Ou seja, se eu derivar a velocidade, eu também tenho aceleração. Aqui a gente está fazendo esse movimento em uma única dimensão, tá? Ou em X ou em Y, ok? Quando a gente for fazer na próxima aula, que nós vamos começar a fazer queda livre, lançamento vertical, então a gente vai ter dois movimentos em duas dimensões. Nós vamos ter movimentos em X e movimento em Y, tá? Então aí vai ficar mais fácil a gente resolver por derivada do que pelas equações do movimento, certo? Então vamos pensar assim, tá? Um exemplo bem típico aí, tá? Se nós pegarmos uma função horária, tá? O que vai acontecer agora? Se a gente tiver um móvel, tá? Que obedece. Pare, piazada. Alisson, pare de dar a explicação do vovô, coitadinho. Ó, se nós tivermos um móvel que tem uma função horária desse tipo aqui, ó. S igual a 4 mais 3t ao quadrado, mais, sei lá, 5t ao cubo, certo? Ó, o que acontece aqui? Eu tenho uma função de posição. Vejam que ela é uma função cúbica, né? Tá? Se eu quiser saber, ó, qual que é a função da velocidade desse móvel? Qual que é a função? Não qual é a velocidade dele, tá? Eu só quero saber qual é a função da velocidade. Então, eu tenho que derivar isso aqui, ó. Para mim achar a velocidade, eu tenho que derivar a posição em relação ao tempo, né? Então, se eu vou derivar a função horária da posição em relação a t, como é que fica essa minha função da velocidade? A derivada de 4 é quanto? A derivada de uma constante é quanto? Zero. Zero. Quanto que é a derivada de 3t ao quadrado? 6t. 6t. E quanto que é a derivada de 5t ao cubo? 15t ao quadrado. 15t ao quadrado, ó. Então, essa aqui é a minha função da velocidade, ó. Tá? Agora, se eu pegar um valor de t qualquer, eu substituo aqui e vou achar minha velocidade instantânea naquele tempo, né? Então, eu tenho aqui, ó, a função horária da minha velocidade é isso aqui. E se eu quiser achar agora quanto vale a minha aceleração, o que eu faço? Eu derivo a velocidade novamente, tá? Olha, a derivada segunda da posição me dá aceleração. Ou a derivada da velocidade me dá aceleração também. Ó, a primeira derivada é a velocidade. Agora, se eu derivar isso aqui novamente, então é a minha aceleração. Então, se eu quiser saber, só vou puxar aqui, né? Ó, se eu quiser saber agora, então, quanto vale a minha aceleração ou a função da aceleração, é só eu derivar isso daqui, ó. Então, vai ser a derivada da velocidade
em relação ao tempo, tá? Que é a mesma coisa que a derivada segunda da Prof, posição em só relação uma ao tempo. coisa. Sim, A derivada da posição dividido pela derivada do tempo, ela descobre a velocidade, certo? isso. E a derivada de segunda posição dividido pela derivada segunda do tempo é aceleração e a outra é o quê? Aceleração. Isso, aceleração, tá? É a mesma coisa, ó. Se você Ah, derivar tá. agora, ó, essas duas aqui é praticamente a mesma coisa, né? Se você derivar duas vezes a posição, você tem aceleração. Só que a primeira derivada te dá velocidade, né? Que é o que nós fizemos aqui, ó. A primeira derivada me dá velocidade. Agora, se eu derivar de novo, eu tenho aceleração, ó, tá? Então, ó, se eu fizer a derivada dessa função aqui, ó, eu vou ter aceleração, ó. Quem que é a derivada disso aqui? Quanto que é a derivada de 6t? Porque eu vou ter que derivar essa velocidade em relação ao tempo, ó. Quanto que é a derivada de 6t? 6, É 6. Mais, quanto que é a derivada de 15t ao quadrado? 30, T. 30t. Ó, então a minha função da aceleração agora é isso aqui, tá? Então vejam, ó, se eu fizer essas derivadas aqui, eu vou ter sempre, tá? Essas posições aqui, ó. A primeira derivada da posição me dá velocidade, a primeira derivada da velocidade me dá aceleração, que é a mesma coisa que eu fizer derivar duas vezes a função da posição, né? Ó, a função da posição derivada duas vezes me dá aceleração, tá? Conseguiram entender isso, gente? Então, ó, se você derivar a posição, você tem velocidade. Se você derivar a velocidade, você tem aceleração, tá? Que é exatamente a mesma coisa. Então, toda vez que vocês precisarem encontrar as funções de velocidade ou de aceleração, é só vocês fazerem as suas derivadas em relação ao tempo, tá? Claro, né, gente? Se forem funções horárias, ok? Vejam, ó, então essas aqui são as nossas equações específicas, tá? Então, só vou fazer um resuminho aqui, ó, tá? Se nós formos pensar no movimento retilíneo, né, uniformemente variado, ó, quais são as equações que eu vou ter? A primeira das equações é a função da velocidade, né, função horária da velocidade. A velocidade final, igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. A outra é a função horária da posição, tá? Então, vai ser quem? S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, tá? A equação de Torricelli, que é a velocidade final, velocidade inicial, mais duas vezes a aceleração vezes o ΔS, tá? E quem mais? A aceleração, né? Ó, se eu precisar achar a velocidade, eu sei que é a posição em relação ao tempo, a derivada. Se eu precisar achar a aceleração, né? É a derivada da velocidade em relação ao tempo, tá? Então, eu posso colocar isso daqui. Ou isso aqui, né? Essa minha aceleração, eu sei que pode ser a derivada segunda da posição em relação ao tempo, né? A segunda derivada do tempo, certo? Então, ó, teoricamente, as equações que a gente precisa utilizar para resolver os exercícios do movimento retilíneo uniformemente variado vão ser essas aqui, tá? Mas aí eu tenho ainda, assim como no movimento uniforme, certo? Eu tenho os gráficos, certo? Parou agora a bobeira, apesar de vamos prestar atenção no gráfico, tá? Então, olhem agora aqui, eu vou apresentar, porque daí fica mais fácil de vocês, da gente olhar para os gráficos, tá? Então, lá, vou compartilhar minha tela com vocês. E aqui. Então, vamos lá. Quando a gente fala aqui, vou passar rapidamente, né, só para vocês entenderem, então, o conceito ali, né, movimento uniformemente variado, aceleração é diferente de zero, a função horária da velocidade que a gente já viu, a da posição que a gente já viu, né, da aceleração aqui, da equação de Torricelli, e aí, vejam bem, se o meu gráfico da posição, ó, se nós olharmos para a posição é uma função quadrática, né, é um t ao quadrado. Então, se é t ao quadrado, significa que isso vai dar uma parábola, tá?
E antes, lembram lá que quando a gente tinha movimento uniforme, a gente tinha movimento progressivo ou movimento retrógrado, tá? Agora a gente vai ter ou um movimento acelerado ou um movimento retardado, tá? Vejam que hoje tem de tudo nessa aula, né? Tem vovó atômica, tem vovô tarado, tem movimento retardado, enfim, né? Vovô do Alisson. É o vô Alisson, tá? E aí, olhem o que a gente tem. Se a minha concavidade, lembram? A concavidade voltada para cima, tá? Que aquele t ao quadrado é para cima, se vocês observarem pela equação, se a gente lembrar lá da matemática, ó, das funções quadráticas, se o meu x ao quadrado fosse negativo, a concavidade da parábola dava para baixo, né? Se o meu x quadrado fosse positivo, a concavidade da parábola dava para cima. Aqui para nós é a mesma coisa agora, tá? Ó, como o meu x quadrado, que é o meu t quadrado, está relacionado com a aceleração, ó, então se a minha aceleração for positiva, tá? A minha concavidade vai ser voltada para cima. Se a minha aceleração for negativa, a minha concavidade vai ser voltada para baixo, tá? Por quê? Porque quem é que está relacionado com o t ao quadrado? Quem está relacionado com o t ao quadrado é o meio da aceleração, certo? Então, nesse t quadrado aqui, ó, é que eu vou verificar se o meu movimento é progressivo, tá? Ou o meu movimento é acelerado, ou o meu movimento é regressivo. Nesse caso, regressivo não, né? Retardado, tá? Porque o movimento, ele pode ser regressivo, tá? E pode ser acelerado ao mesmo tempo. Se a velocidade for negativa, mas a aceleração for positiva, então é um movimento regressivo acelerado, tá? Então tem que tomar esses cuidados aqui. O sinal da velocidade vai me dizer se o meu movimento é progressivo ou regressivo. O sinal da minha aceleração vai me dizer se o meu movimento é acelerado ou retardado, tá? Ok? Então, olhe, aceleração positiva, concavidade para cima. Aceleração negativa, concavidade para baixo. Quando? Quando o gráfico é da posição em relação ao tempo, tá? Ó, posição em relação ao tempo, porque é a função horária da posição que é quadrática, tá? A função horária da velocidade, ó, que é essa daqui, é a primeira aqui, ó, a função horária da velocidade, ela é uma função linear, né? Então, ele vai me dar uma linha reta, certo? Então, ó, se eu for usar agora o gráfico da velocidade em relação ao tempo, eu posso ter um movimento acelerado, né? A parábola, a reta é progressiva, ascendente, e o meu movimento é retardado quando a minha reta é descendente, tá? Então, ó, aceleração positiva, movimento acelerado, aceleração negativa, movimento retardado, tá? Então, isso daqui é uma linha reta, porque a função horária da velocidade é uma reta, tá? Quando a minha velocidade, o meu gráfico é velocidade por tempo, certo? E a aceleração é constante, né? Então, se eu pegar um gráfico de aceleração por t, a aceleração é maior que zero, então ela é positiva, a aceleração menor que zero, então ela é negativa, né? Movimento acelerado, movimento retardado, tá? Então, eu posso ter esses três gráficos aí, da posição, da velocidade e da aceleração. Lembram que na aula passada, se a gente tivesse espaço, ó, no movimento uniforme, né? Se o meu gráfico fosse S por T, a tangente me dava a velocidade. Agora vejam, ó, se o meu gráfico for V por T, então a tangente me dá quem? A aceleração, né? Ó, quando a gente aplica a tangente, é a variação da velocidade em relação ao tempo, né? Pelos catetos aqui. Então, a tangente desse ângulo de inclinação me dá a aceleração, tá? Eu já faço aí um resuminho para vocês. E a área, né? Ó, aceleração por tempo. Então, a área desse gráfico vai me dar velocidade, certo? Que era o mesmo que a gente fazia na aula passada, só que quando a gente tinha aqui velocidade por tempo, a gente achava na área o espaço, e se a gente tivesse S por T na inclinação da reta, a gente achava a velocidade, tá? Então, ó, movimento
retilíneo acelerado, né, desacelerado e constante, né, velocidade constante e movimento uniforme, tá? Então, nós podemos ter esses gráficos aqui, tá? Essa é a relação que a gente tem ali, quando a gente faz essas em relação ao gráfico, tá? Deixa eu interromper agora aqui, só para mim fazer aqui um outro resuminho, então. Vamos pensar agora assim, tá? Em relação aos gráficos, vocês têm que interpretar gráficos, tá? Então, vejam bem, ó, se eu tiver um movimento só uniforme, tá? O que acontece no movimento uniforme? Se eu puser um gráfico aqui de espaço pelo tempo, tá? A minha função espaço-tempo é isso aqui, tá? Vai me dar um gráfico dessa forma, por quê? Porque a minha posição é isso aqui, ó, posição final, inicial, V vezes T, né? Ó, é uma função linear. Esse θ aqui, então, tá? Vai ser de S por T, ou seja, se eu pegar o espaço e dividir pelo tempo, que são os meus dois catetos, eu vou ter exatamente a minha velocidade. Então, no movimento uniforme, a tangente de θ, tá? Vai me dar a velocidade do móvel, ok? Então, ou aproximadamente, né? Equivalente à velocidade do móvel, tá? Se eu tiver o gráfico no movimento uniforme, ó, se eu tiver um gráfico de T por V, tá? O que acontece o gráfico se no movimento uniforme a velocidade é constante, ó? Então, a área desse gráfico aqui, ó, né? A área desse gráfico, velocidade vezes tempo, vai me dar o espaço, né? Então, a área do meu gráfico é aproximadamente quem? A posição dele, né? O espaço percorrido, ok? Então, isso para o movimento uniforme. Agora, vejam bem, ó. Se eu tiver um movimento uniformemente variado agora, tá? Se eu colocar aqui, ó, o meu gráfico, ó, se eu colocar o gráfico agora do S pelo T, tá? Ó, isso daqui vai me dar uma parábola, né? Porque a minha função horária do movimento uniforme é isso aqui, ó. S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2, tá? Ele é uma função quadrática. Então, agora, o que eu tenho que identificar? Se a concavidade é voltada para baixo, a minha aceleração é negativa, né? E se eu tiver esse mesmo gráfico aqui, de S por T, né? S por T, então a minha concavidade pode ser voltada para cima, tá? E aí eu tenho a minha aceleração maior que zero, aceleração positiva, tá? O gráfico aqui não me define nada, tá? Não me define nem velocidade, nem posição. Só me define o tipo de aceleração que eu tenho, ou o tipo de movimento que eu tenho, acelerado e retardado, tá? Mas se eu pegar agora um gráfico, né? Ó, se eu pegar um gráfico aqui, ó, da velocidade pelo tempo, ó, tá? O que acontece na velocidade pelo tempo? A minha velocidade, ela vai variando linearmente, tá? Por que a minha velocidade vai variar linearmente agora? Porque a função da velocidade é essa aqui, ó, V0 mais A vezes T. É uma função linear. E agora aqui eu vou ter um θ de inclinação, né? Se eu pegar esse ângulo θ de inclinação, ó, vai ser a variação da velocidade pela variação de tempo. Então, aqui, a tangente de θ vai me dar a aceleração, tá? Ó, no movimento uniforme, a tangente de θ dava a velocidade. No movimento uniformemente variado, a tangente de θ me dá a aceleração. E aí, qual que é o outro gráfico que falta? O outro gráfico que falta, nós fizemos S por T, V por T, agora é A por T, né? Aqui a aceleração vai ser constante, ó. Se a aceleração é constante, então, a área desse gráfico aqui agora, ó, a área desse gráfico, então, vai ser velocidade, ó, aceleração vezes tempo. Aceleração vezes tempo, então, vai me dar quem aqui? Vai me dar a velocidade, tá? Então, sempre que eu tiver isso daqui, né, vocês podem relacionar isso aqui,
tá? Então, dentro dos movimentos, gente, ó, a gente tem que lembrar de alguns macetes aí, tá? Ó, para o movimento uniformemente variado, a gente tem todas essas equações aqui, tá? Para o movimento uniforme, a gente só tem uma, tá? Para o movimento uniformemente variado, para o movimento uniforme, a gente só tem essa equação aqui, né? Quais são os gráficos para o movimento uniforme? S por T, V por T, tá? A inclinação me dá a velocidade, a área me dá o espaço. Quais são os gráficos do movimento uniformemente variado? S por T. Então, me define o tipo de movimento que eu tenho, se é acelerado ou retardado. V por T. V por T, a inclinação me dá a aceleração. A por T. A por T, a área me dá a velocidade, tá? Então, se vocês souberem disso, já é meio caminho andado, ok? Claro que a gente pode ter os processos inversos também, né? Por exemplo, assim, ó, se eu tiver agora a velocidade, por exemplo, num movimento uniforme, né? Se eu tiver a velocidade e tiver que achar, por exemplo, se eu tiver a velocidade e tiver que achar a posição, aí eu faço a integral disso, né? Se eu tiver velocidade, por exemplo, né? Se eu tiver uma função aí, ó, se eu tiver uma função, se eu tiver a função da velocidade, opa, aqui, ó. Se eu tiver a minha função de V, né, para mim, eu posso achar o meu espaço, tá? Fazendo quem? Fazendo a integral, tá? Por quê? Porque se nós tivermos isso daqui, ó, se eu tiver uma função da velocidade em relação ao tempo, tá? E eu pegar um dx em relação a t, tá? Ou de dt, que é essa forma aqui, tá? Isso aqui, ó, vai ser a mesma coisa que eu fazer quem? Esse meu dx aqui, ó, tá? O meu dx, ele pode ser a variação de x menos x0 em relação ao tempo, tá? Então, ele vai ser a integral, tá? De t inicial, por exemplo, a um t final, da velocidade em relação ao tempo de dt, tá? Então, eu posso fazer o processo inverso. Se eu tiver velocidade, ó, se eu tenho posição e derivo, eu acho a velocidade. Então, é automático que se eu tiver velocidade, se eu fizer a integral da velocidade, eu vou ter, então, a minha posição, tá? Essas coisas são inversas, assim como multiplicação e divisão, por exemplo, né? Que seria um exemplo mais simples aí, né? Se você tiver uma multiplicação, por exemplo, e tiver uma divisão, você pode fazer isso aí. Por exemplo, ó, só para vocês terem uma ideia, né, do que seria. Vocês vão começar a fazer derivadas agora, eu acho, né? Ou começaram já? Integrais, prof. Não sei. Integrais. Começamos Começaram na a fazer? última aula. Mas Na bem última. depois. Então vamos só pensar assim, ó. Se você quiser achar qual é a posição x, ó, e você tiver uma função de velocidade assim, ó. Se você tiver a velocidade fosse igual a 40 menos 5t ao quadrado, tá? Ó, se a tua função da velocidade for isso aqui, então quem que vai ser a tua integral? Vai ser uma integral de t inicial a t final, se eu quiser, né? Ó, de v de t em função de dt, tá? Então, eu vou fazer a integral disso aqui, ó. Então, se eu pegar isso aqui, quem que eu vou fazer? Ó, vou fazer a integral de v em relação a t, que é isso aqui, ó. Fica 40 menos 5t ao quadrado, né? Isso aqui em relação a t, ó, de dt, certo? Se vocês fizeram ontem, agora um pouquinho disso, ó, quem que é a integral de 40? Se nós pegarmos a integral de uma constante, né? Se eu pegar a integral de uma constante é quem? É você colocar quem aqui? Só coloca, né, 1, t na 1 sobre 1, né? Lembram? Daí aqui fica quem, ó? Quanto que é a integral disso aqui, ó? A integral disso aqui é quem? É 5t ao cubo sobre 3, né? Ó, certo? Ó, a integral de uma constante é só você acrescentar aqui a variável, né? Então, fica 40t. Isso aqui é quem? T mais 1 sobre t, né? Ó. Então, você coloca aqui sobre t mais 1, né? Então, fica 5t ao cubo, porque era t ao quadrado, sobre 3,
tá? Então, ó, essa aqui era a minha função da velocidade, significa, da posição. Significa o quê? Que se eu derivar isso aqui, eu volto a ter isso aqui, tá? Então, sempre, ó, a integral é o inverso da derivada, né? E vice-versa. Então, se eu tenho posição, se eu tenho x ou s, tanto faz, né? Se eu tenho a posição e quero velocidade, eu derivo. Se eu tenho velocidade e quero posição, eu integro. A mesma coisa a gente faz para aceleração, tá? Seria a mesma condição. Mas como eu falei antes, gente, hoje a gente não vai usar muito essa questão da derivada, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos usar mais essa questão de integral e derivada quando a gente fizer o movimento em duas dimensões, que daí fica mais fácil do que a gente aplicar as equações, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia ali das integrais, certo? Daqui a pouco a gente faz algumas integrais ali mais específicas daí, tá? Eu vou fazendo com vocês conforme vocês forem avançando ali no... Deixa eu só ajeitar meus rascunhos. Conforme vocês forem avançando no cálculo, eu também vou avançando aqui as aplicações, tá? Mas não se preocupe não, Débora, vocês foram todos bem na G1, né? Mas agora a G2 também vocês vão ir bem, porque o conteúdo também não é difícil, tá? Vocês vão ver que é só uma questão de hábito aí de fazer integral e derivada, que isso é uma coisa que vocês vão aprender, vocês vão ter que aprender, porque vocês vão usar a vida inteira, né? Tá? Então, mais adiante aí, vocês vão utilizar também. Muito bem, gente. Então, agora, vamos lá. Vamos fazer os exercícios, tá? Lembram que a lista é praticamente a mesma, né? Eu vi que, com exceção do Valentim, os outros todos postaram lá. Valentina entrou, não, né? Não. Os outros todos postaram lá no Moodle, né? Então, até o exercício 11 era movimento uniforme, na aula passada, que a gente estava vendo. Agora, a gente começa na segunda coluna ali, MV, tá? Começa no 1 novamente. Então, a gente vai fazer agora esses exercícios aqui, tá? São 10 também, ó. Até na segunda página, 10 do movimento variado agora, certo? Então, um pouquinho, Alisson. 4 minutos? Não, 4 minutos não, tá? Tem que ter postado no mesmo dia. 4 minutos não vou te descontar a nota, certo? Então, vejam bem aqui, gente, ó. Só 4 pontos. Só 4 pontos, ó, os amigos estão ajudando aí, Alisson, tá? Eles que falaram. Eu vou obedecer teus colegas. Pessoal, então vamos lá. Agora a gente vai fazer do 1 ao 10 do MV, certo? Mas antes de eu começar a fazer aqui, Débora, qual exercício você teve dúvida na aula passada que você não conseguiu fazer? Daí a gente pode resolver aí juntos. Consegue dar uma olhadinha aí? Das 6 em diante? Tá. Isso, eram todas bem parecidas, né? Vejam ali, ó, nas 6, vocês têm, ó, duas pessoas partem simultaneamente de um mesmo ponto, seguindo trajetórias perpendiculares entre si, com velocidades escalares constantes de 1,2 e 0,9, respectivamente. Determine a distância que as separa após 10 segundos. Então, vejam, gente, ó, se eles faziam, né, vou fazer aqui, ó, o 6 do MU, né? Ó, se eles faziam trajetórias perpendiculares entre si, ó, o que que acontece? O que que é uma trajetória perpendicular? Beleza, Débora, vamos fazer aqui uma relação. Vou resolver dois ali, daí depois as outras é mais tranquilo, né? Porque são bem parecidos daí, tá? Olha, eu tinha perpendicular significa 90 graus entre si. Então, esse aqui, ó, tinha 0,9 metros por segundo de velocidade, né? E vamos supor que esse aqui, então, seja 1,2 metros por segundo de velocidade. Se eu quiser saber a distância entre eles, ó, como eles são perpendiculares, a distância é isso aqui, né? Ó, o ΔS, né, que é o meu vetor, ó, é esse vetor aqui,
essa distância entre eles, porque conforme esse aqui vai andando aqui, esse aqui vai andando aqui. Então, qual que é a distância entre eles depois de 10 segundos? É isso que ele me pede. Então, depois de 10 segundos, é só eu fazer, né? Ó, o espaço que o primeiro, a velocidade desse primeiro, então, ó, quem que é? A posição final é a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, né? Então, vamos lá, a posição inicial dos dois, vamos pensar que seja zero, ó, eles partem da posição zero. Então, a posição final do móvel 1, tá? Vamos pegar esse aqui como sendo 1, ó. Então, vai ser quem? 0 mais 0,9, 0,9 vezes 10 segundos, né? Que era o tempo que ele demorava, isso? 10 segundos depois, isso. Então, o S1 percorreu uma distância de 9 metros, né? O S2, ó, o S2 vai ser quem? 0 mais 1,2 vezes 10, né? Que é a mesma equação, ó. Então, o meu S2 vai ser quem? 12 metros, tá? Daí, agora, o que que a gente faz? Faz Pitágoras, né? Porque eu preciso descobrir essa distância aqui, ó. Uma tem 9 metros, a outra tem 12 metros. Então, o delta S, que é a posição entre os dois, vai ser 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado, né? Então, eu vou ter aqui um delta S de 81 mais 144, né? Então, vamos lá, 81 mais 144 dá 225, raiz de 225, 15 metros, tá? Então, é bem tranquilo, assim, é só vocês têm que entender um pouquinho, né, as relações, pensar nessas relações matemáticas aí, de vetores, enfim, tá? É isso que vocês têm que tentar fazer aí, tá? Outra coisa, vamos lá, deixa eu ver ali, a 7, ó. Duas esferas pequenas, né, A e B, percorrem uma mesma trajetória retilínea, com movimentos uniformes e velocidades 8 e 6, respectivamente. No instante t igual a zero, as esferas estão posicionadas conforme a figura abaixo, ó. Então, depois eu passo as fotinhos lá também, né? Então, veja bem, ó, a 7 do movimento uniforme. Primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar as funções horárias, ó. Qual que é a posição do móvel A? Ó, eu tenho um móvel A e tenho um móvel B, tá? Eu vou achar as duas posições horárias deles. Então, ó, o móvel A está 10 metros atrás do móvel B, tá? Então, eu posso dizer que a posição do A é 0, mais a velocidade do A, que é 8, vezes T. Só que a posição do B, ó, ele está 10 metros na frente do A. Então, a posição do B é 10 metros em relação ao A, mais a velocidade dele, que é 6 vezes T, ó, tá? Que relação eu fiz, Débora? Essa aqui, ó. A posição final é a inicial, mais a velocidade vezes o tempo, tá? O que que eu tenho que achar? Eu tenho que achar a função horária para cada um deles. Então, ó, o A estava na posição 0, né? Eu considerei isso, tá? Ou se eu quisesse colocar aqui menos 10 e aqui 0, eu também podia, tá? Mas fica mais fácil trabalhar com números positivos, né? Então, ó, a posição do A é no 0, naquele instante que eu vou começar a contar. A velocidade dele é 8 vezes T. O B tem uma posição inicial 10 em relação ao A, porque ele está 10 metros à frente, né? Aí ele pede assim, ó, determine em que instantes a distância entre as esferas é 4 metros. Ou seja, eu vou ter duas condições. Quando o A se aproxima do B e depois quando o A ultrapassa o B, tá? Então, vamos pensar assim, ó. Se eu quero saber quando a posição é 4 metros, ó, então significa que aqui eu vou ter a posição do A tem que ser igual a 4 mais a posição do B, né? Ó, por que 4 mais a posição do B? Porque o A vai estar, o B, né, vai estar 4 metros só à frente do A, tá? Daí agora é só tu substituir, ó. Põe o 8T aqui, o 10, né, mais o 6T aqui e organiza aqui, tá? E aí você consegue colocar
Na verdade, aqui fica mais fácil se você fizer assim, ó. Acho que fica mais fácil fazer assim, ó. SA menos 4, né? Tem que ser igual ao SB. Ou seja, o SA tá 4 metros atrás do B, tá? E depois tu só muda esse 4 para mais 4. O SA vai estar 4 metros na frente do B, tá? E aí é só fazer as substituições aqui dentro. Daí fica mais fácil de fazer. Melhorou um pouco, Débora? Tá? Você tem que sempre encontrar essas funções horárias aqui, certo? Tá? Então, encontrando, a primeira coisa que vocês têm que fazer é encontrar as funções horárias, certo? Muito bem. Ok. A 8, tá, vou fazer a 8 aqui, então. Ó, a 8 do movimento uniforme. A 8, na verdade, elas são mais de, a 8 e a 9 são mais de raciocínios, né? Que vocês têm que ter ali. Então, o que ele me diz na 8, ó? Um atirador aponta para um alvo que dispara um projétil que sai da arma com velocidade de 300 metros por segundo. O impacto do projétil no alvo é ouvido pelo atirador 3,2 segundos após o disparo. Sendo de 340 metros por segundo a velocidade de propagação do som no ar, calcule a distância do atirador ao alvo. Ó, então, vamos lá. Significa o quê? Ó? Que eu tinha um alvo aqui, vou fazer um desenho aqui, né? Eu tinha um alvo, aqui eu tinha o atirador, tá? E aí, o que ele fez, ó? Ele atirou o projétil ao alvo a 300 metros por segundo, né? E ele ouviu o som, tá? Ele ouviu o som, então, na ida, ó, o projétil foi a 300 metros por segundo. O som voltou a 340 metros por segundo, né? E a diferença entre esses dois aqui, ó, o tempo que o móvel levou para ir, mais o tempo que o som levou para voltar, dá 3,2 segundos, né? Ó, o tempo de ida e volta é 3,2 segundos. Se isso daqui é um movimento uniforme, o que eu sei do movimento uniforme? Que a velocidade é o espaço dividido pelo tempo, né? Então, vamos fazer duas velocidades, porque eu tenho a velocidade de ida e a velocidade de volta, ó. Então, se eu pegar aqui, ó, 300 igual a ΔS, que o caminho é o mesmo, tanto de ida quanto de volta, né? Dividido pelo ΔT, e o de volta vai ser quanto, ó? Se eu pegar o de volta, vai ser quem? 340 vai ser igual a ΔS vezes ΔT, né? Vejam bem, ó, se eu pegar isso daqui, tá? O ΔS, eles são iguais, ó. Os ΔS são iguais, o espaço é exatamente o mesmo. Deixa eu colocar aqui, para ficar mais fácil. E vocês verem. Então, vejam bem, ó. Esse aqui, tá? Ó, vamos pegar esse aqui. Esse de 300 é o tempo 1, esse de 340 é o tempo 2, né? Vamos denominar assim, que é o de ida e o de volta, tá? Aí, o que eu sei, ó? Que se eu fizer essa multiplicação, o ΔS é o mesmo, ó. Então, quem que é o meu ΔS aqui, ó? Se eu pegar isso daqui, tá? Deixa eu só fazer aqui, né? Ó, passa multiplicando isso daqui, ou o meu T1, ó, passa o 300 dividindo, né? Ó, vamos fazer assim, ó. Multiplicar cruzado aqui, ó, tá? Então, o meu ΔT1 vai ser quem? O ΔS por 300, né? E o ΔT2, ó, vai ser o ΔS por 340, certo? Por que eu fiz isso? Porque eu sei que se eu somar o ΔT1 mais o ΔT2, vai dar 3,2 segundos, né? Porque é o tempo, ó, o tempo de ida e volta é 3,2 segundos. Daí agora eu vou resolver isso aqui, ó, tá? Só vou pôr aqui, ó. Quem que é o meu ΔT1? É o ΔS sobre 300. Mais, quem que é o ΔT2? É o ΔS sobre 340, né? 340. Isso aqui tem que dar 3,2. Muito bem. Então, vamos tirar o mínimo disso aqui, né? Vamos tirar um zero aqui, que eu acho que dá para a gente fazer isso. Então, 30 vezes 34, ó. 30 vezes 34 é o meu mínimo, né? Vamos fazer aqui, ó, 1020, tá? Opa.
1020. Ah, nem vamos fazer aqui do lado de cá, depois a gente só passa para lá multiplicando, que é mais fácil, né? Então, 1020 dividido por 30 vai dar 34, né? Então, fica aqui, ó, 34 delta S. Mais 1020 dividido por 34 vai dar 30. Então, 30 delta S. Igual a 3,2. Multiplica o cruzado aqui. Então, vai ficar 64, né? Ó, 64 delta S igual a 1020. Deixa eu fazer aqui. 1020 vezes 3,2. 3.264. Então, o meu delta S, que é o espaço que ele quer saber, né? 3.264 dividido por 64. Então, dividido por 64, delta S vai ser 51, mas daí mais o zero que eu tirei aqui só para facilitar a minha vida, né? 510 metros, tá? Só tem que lembrar, tá, gente, que nós tínhamos tirado esse zero aqui. Porque se eu dividir aqui, eu tenho que multiplicar aqui, daí ficava 32, por exemplo, tá? Se você tirou aqui, aqui teria que ser 32, daí dava certo igual, tá? Você não lembra de acrescentar o zero aqui no fim. Então, ó, qual que é o espaço? 510 metros, tá? Vejam, essa é uma forma de resolver, né? Eu costumo resolver assim, quando a gente tem dois espaços, dois tempos diferentes, tá? A número 9, vejam que é a mesma coisa, só que ao invés de você ter uma soma, você tem uma subtração, né? Porque a diferença daí dos tempos é 4 segundos. Então, você pega o delta T1 menos o delta T2, dá 4 segundos, tá? Ó, aqui eu tinha que somar. Por que que eu somava? Porque eu sabia que ele ia, né? Ó, a ida e a volta, o tempo dele atirar e de ouvir dava 3,2 segundos. Então, significa que a soma dos dois tempos dá 3,2. O exercício 9, ele fala que a diferença entre os dois sons é 4 segundos. Então, se a diferença entre os dois aqui vai ser menos, tá? Ok, gente? Viu? Parece que é facilzinho, né? O movimento uniforme, mas ele tem algumas pegadinhas como essas aqui, que a gente tem que pensar um pouquinho, tá? Eu já tiro aí as fotinhos, tá? E mando aí no grupo daí para vocês depois. Daí vocês podem já organizar aí as listas, né? Para vocês, certo? Então, agora, gente, vocês vão fazer a lista do movimento variado, tá? Eu vou parar a gravação, porque daí, né, vocês vão ir fazendo ali, eu vou fazer um exemplo com vocês, e aí vai ficar mais tranquilo ali, ó. Deixa eu fazer o exemplo primeiro, né? Antes de terminar a gravação, e depois fica ali para vocês. Ó, partindo do repouso, então agora vamos lá. No movimento variado, tá? Partindo do repouso, um avião percorre a pista e atinge a velocidade de 360 km por hora em 25 segundos. Qual é o valor da aceleração escalar média no referido intervalo de tempo? Ó, vejam bem, se eu tenho aqui, ó, a aceleração média, né? Então, é a variação da velocidade pela variação de tempo. A única coisa que vocês têm que cuidar ali é o quê? Que você está em quilômetros por hora e tem segundos, né? Então, eu quero 360 quilômetros por hora, tem que dividir por 3,6, né? E aí, a gente transforma isso em metros por segundo, ok? Então, 360 dividido por 3,6 vai dar 100 metros por segundo, né? Dividido por 25, então é 4 metros por segundo ao quadrado, né? Essa é tranquilo, ok? É só cuidar as unidades de medida, tá, gente? Para vocês fazerem ali, certo? Eu já ajudo vocês a fazerem, então vocês podem ir fazendo ali. Agora sim, vou interromper aqui.